Fala, estudante! Muito bem-vindo ao seu canal. Se você tem dúvida na escolha da sua carreira ou se você já escolheu, mas tem uma certa insegurança, esse vídeo é para você. É isso aí, galera! Primeiramente, peço para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e já deixa o seu like aí se você acha que o conteúdo do Manual do Estudante é relevante para você. Mas vamos lá, aquela pergunta, o que você quer ser quando crescer? Você já ouviu provavelmente algumas vezes, né? Ela é muito comum. E as respostas quando a gente é pequenininho são as mais variadas. Jogador de futebol, astronauta, médico, eu quero construir prédios e por aí vai. Uma série de respostas que podem muito bem mudar ao longo da nossa jornada. Exatamente porque mudar é normal. A gente vê muitos casos aí de pessoas que entram na faculdade e depois voltam atrás para fazer uma segunda faculdade e são formadas numa área e elas acabam procurando outra área. Eu já tive alunos engenheiros que viraram médicos, alunos farmacêuticos que viraram dentistas. Eu já tive até o caso de um aluno formado em medicina na USP e que entrou novamente num curso pré-vestibular porque ele queria fazer direito da USP e passou. A ideia dele era unir a parte médica à parte jurídica. Eu digo isso porque a gente não precisa exatamente ter tanta pressa assim na vida. Claro, tudo tem o seu tempo, mas também, por outro lado, quanto menos dúvidas a gente tiver, quanto maior a nossa convicção, é mais fácil a gente chegar no objetivo, porque é mais fácil você trilhar um caminho, uma estratégia mais sólida. Por exemplo, quando a gente pensa na escolha da carreira num ano de vestibular, vamos supor que você tenha dúvidas e que a sua dúvida seja entre direito, que é um curso de humanas, e engenharia, um curso de exatas. Cara, em muitos vestibulares, o preparo para essas duas vagas é bem diferente, porque as provas dissertativas, por exemplo, podem ser diferentes. Agora, se você presta dois cursos, ou melhor, tem dúvida entre dois cursos, e eventualmente os dois eles são da mesma área, por exemplo, odontologia e biologia, a sua estratégia ela pode ser a mesma e você decidir qual dos cursos você quer um pouco mais à frente. Então, quanto menos dúvidas você tiver, claro que é melhor para a gente poder ter uma estratégia mais assertiva, uma estratégia mais definida. Mas aqui nesse vídeo a gente está para falar sobre as dúvidas em relação à escolha da carreira. Porque às vezes você tem insegurança, às vezes você está meio desnorteado, ou é aquilo que eu falei, às vezes você escolheu uma carreira, mas você não sente ali do fundo do coração que é aquilo que você quer. Então vamos falar sobre alguns critérios que, na minha opinião, são importantes que a gente leve em consideração para a escolha de uma carreira. A primeira coisa é que a gente não deve deixar os outros escolherem a carreira por nós. Como assim? Muitas pessoas elas optam por carreiras que, por exemplo, os pais, os tios ou um familiar basicamente quer que ela siga, porque às vezes o pai tem uma profissão e quer que o filho siga a mesma profissão. É óbvio, gente, que ouvir, que escutar parentes, amigos, ouvir as opiniões das outras pessoas é sempre muito importante a gente refletir, mas as escolhas elas têm que ser nossas, até porque durante a nossa trajetória, durante a nossa jornada, as responsabilidades são de quem? São nossas. Então, são as suas escolhas, são as suas responsabilidades. Isso é muito importante. Então, você tem que procurar escolher. O segundo critério é você não escolher a profissão por status, tá? Como assim? Às vezes você pensa no glamour, na notoriedade que aquela profissão tem. E não acho certo por alguns motivos. Um deles é que o status, ele, por exemplo, de hoje pode não ser o de amanhã. Às vezes uma profissão tem uma certa relevância hoje, amanhã essa relevância muda. E aí você escolheu ela por um motivo que na verdade não é sustentável. Dentro dessa linha do escolher por status, eu peço também para que você reflita sobre a sua escolha não ser por uma validação social. Eu já vi muitos casos de alunas e alunos
alunas e alunos que prestam medicina não porque genuinamente querem ser médicos, mas por uma validação social, por uma aceitação. Como assim? Às vezes a pessoa ela tem problemas familiares, ela sofreu uma rejeição, ela tem dificuldade de ser aceita pelos amigos, de alguma maneira assim. Aí o que acontece? Essa pessoa ela busca uma carreira mais concorrida como medicina, porque é difícil realmente passar em medicina em relação às demais carreiras, para ela mostrar que ela tem valor, para ela mostrar que ela é capaz. Só que não é aquilo que ela quer fazer da vida dela. E saber o que você quer fazer da vida, gente, fazer aquilo que realmente tenha um sentido é muito importante, porque fazendo umas contas de padaria, nós vamos ficar em torno de 120 mil horas envolvidos com o trabalho que a gente escolher. Então não faz sentido a gente fazer 120 mil horas de uma coisa que não traga felicidade, que não traga retorno. Não é que trabalhar precisa ser algo assim, fica rindo o dia inteiro, né? Nossa, contando piada, não é isso. Mas você tem que ter um envolvimento, um prazer, de certa forma, naquilo que você faz. E esse prazer, essa felicidade, esse retorno, eu acredito que tenha muito a ver com a questão chamada propósito. Se você encontrar um propósito naquilo que você faz, se você encontrar um objetivo naquilo que você faz, pode ser que te ajude muito. Vou te exemplificar. Para mim, por exemplo, quando eu me tornei professor, o meu propósito era ajudar as pessoas. Porque eu sempre gostei, desde pequeno, a ensinar as pessoas. Tudo aquilo que eu aprendia, eu gostava de contar. Então, desde muito pequenininho, eu escutava uma coisa, eu aprendia, eu via uma coisa nova, eu queria que as outras pessoas também soubessem. Eu ficava feliz que as outras pessoas adquiriam aquele conhecimento. E eu levei isso para minha carreira e faço isso até hoje. Não só como professor, mas também como mentor, como youtuber, vamos chamar assim, né? Como alguém das mídias sociais. Então, eu tenho o propósito de ajudar as pessoas, isso me faz feliz. Acredito que, para você, talvez você encontre um propósito assim na sua carreira. Ah, eu quero ser médico por quê? Nossa, porque uma família que volta a ter bem-estar, porque um ente querido foi curado, ver aquilo, para mim é gratificante, eu estou ajudando alguém, estou ficando feliz com isso. Por exemplo, eu sou um dentista, porque tem algumas pessoas que têm vergonha de sorrir pela dentição que elas têm, e eu quero ajudá-la a poder sorrir novamente. Cara, isso é um propósito que pode te deixar feliz, que pode te motivar. Ah, eu quero ser um advogado porque a defesa social, a justiça social, para mim é algo relevante. Em outras carreiras você pode achar esse propósito também. Então, quando você pensa em algo que possa ajudar a sociedade, ajudar as pessoas, ou que você tenha um propósito naquilo que você faz, ajuda muito a você se sentir bem, se sentir motivado a trabalhar naquilo. E se você trabalha com envolvimento, a consequência do sucesso, gente, ela já é uma questão mais natural. Naturalmente, se você se envolve com aquilo que você faz, porque você tem um propósito, você vai se tornar um profissional melhor naquela área cada vez mais. E aí, naturalmente, o seu retorno financeiro também ele vai ser maior. Porque a questão do retorno financeiro, ela também é relevante. A gente não pode, assim, escolher a carreira apenas com essa base, mas o retorno financeiro ele pode ser interessante demais. Se a gente for pensar, a sociedade, gente, ela evolui, o mundo dá voltas, mas as moedas, de certa forma, elas estão sempre lá. Se você não dá valor nenhum ao dinheiro, pode ser até legal para você ser minimalista, né? Ah, eu vivo com muito pouco, tá tudo bem. Mas para muitas pessoas, a falta do dinheiro pode comprometer a felicidade. Repare, gente, que eu não estou falando assim que o dinheiro traz a felicidade, mas a falta dele pode comprometer. Porque se a falta dele pode comprometer a sua saúde, pode comprometer a sua alimentação, pode comprometer o seu lazer, são fatores que comprometem o seu equilíbrio emocional e isso já pode comprometer a sua felicidade. Então essa é uma consequência, é algo importante, mas é uma consequência de um trabalho bem feito, que é a consequência de você se envolver com algo que te deixa bem, que te dê um propósito. Acho que isso é muito importante a gente pensar quando a gente escolhe uma carreira. E se você eventualmente, mesmo com todas essas reflexões que eu faço, ainda assim possa ter dúvidas, tente se envolver mais com pessoas que fazem a faculdade que você quer,
Converse com as pessoas que fazem faculdade de engenharia, de biologia, de relações internacionais, de direito, sei lá, com os profissionais daquela área. Pergunte para um professor, você quer ser professor? Converse com o professor, como que é o seu dia a dia? Tente se colocar no dia a dia daquela pessoa, porque o dia a dia de uma profissão não é tudo as mil maravilhas. Você tem as coisas boas, você tem as coisas ruins. Será que você gostaria de encarar as coisas ruins? Você conseguiria? Seria fácil para você? Eu vou dar um exemplo bobo assim, em relação à minha carreira, que é a carreira de professor. Eu escolhi ser professor de ensino médio e pré-vestibular. E praticamente todas as aulas de ensino médio e pré-vestibular, elas são às 7 horas da manhã, elas começam muito cedo. Então, imagine se eu fosse uma pessoa com muita dificuldade de acordar cedo, de ter um bom humor pela manhã. Com certeza, isso impactaria no sucesso da minha carreira. Eu sou uma pessoa que acordo 5h30, 6 da manhã e estou super bem. Eu chego às 7 horas da manhã na aula, eu estou muito bem humorado. E é óbvio que isso é contagiante para os meus alunos, é óbvio que eles se sentem melhor, e claro que isso soma positivamente na minha carreira para que eu atinja um sucesso de forma mais rápida. Então, se eu fosse uma pessoa, nossa, acordar cedo é uma tortura, nossa, eu acordo cedo e eu vou ficar de bom humor lá pelas 11 horas da manhã, eu tenho certeza que eu não seria um professor tão bom quanto eu sou, porque dificilmente eu teria a energia necessária que os meus alunos merecem. Isso é uma reflexão. Pense sobre isso na profissão que você vai escolher. Então, converse com as pessoas que são daquela área, como que é o dia a dia delas, como que elas se sentem, o que acontece de bom, o que acontece de ruim. Tente se imaginar no dia a dia. E às vezes você vai falar, cara, muito interessante. Ó, mesmo com esses pontos negativos que você menciona, eu me sentiria bem, eu conseguiria superar. Os pontos que você falou que são legais, também achei super legais. Eu acho que eu seria feliz num dia a dia, numa profissão como essa. Então, se você tiver essas percepções e procurar seguir essa jornada que eu falei, muito maior a chance de você se envolver com algo que você realmente goste e que você, consequentemente, tenha um sucesso e, obviamente, a sua felicidade. É isso aí, espero que eu tenha podido ajudar você. Sempre acompanhe aqui o manual, galera. Se inscreva, tá? Porque aqui a gente fala tudo que vai além dos estudos e que você precisa saber.